Eu gostaria só de dizer uma coisa, para as pessoas tentarem, principalmente desse setor, né, da dita inteligência do PT, que na verdade não passa de militontos qualificados, e com toda a acepção da palavra, enquanto essa turma tenta esconjurar o esquema do Banestado, fazendo apologia aos marinhos, olha a ironia da história, fazendo um uso da história comparada. Tese de doutorado da Marina Guzmão de Mendonça, tese de doutorado essa de História da USP, onde ela faz a biografia do Carlos Lacerda com recorte temporal de 1930 a 1968, chamado O Demolidor de Presidente, e que eu recomendo a todos os expressionautas. Qual não é a ironia no capítulo 7, chamado O Ocaso do Demolidor de Presidente, no período final do mandato de Carlos Lacerda como governador da Guanabara, eis que Carlos Lacerda foi o principal opositor da operação Time Life da ditadura, da qual a ditadura ergueria as organizações Globo para ter o direito a ter uma TV, e aí derrubaria de uma forma muito desigual a TV Tupi, né? Inclusive toda a cadeia de associados de Assis Chateaubriand. Então, vale colocar como referência, porque para os petistas, dentro dessa live, fazer apologia aos marinhos para tentar se contrapor ao discurso das contas CC5 do Banestado, é porque realmente a esquerda precisa repensar muito seu papel e se reconstruir. É isso, Wendel Pinheiro. E olha só, você acha assim, isso aí tá ruim, né? Não tem como piorar em relação a fingindo fingindo que a pessoa que mandou um superchat pagou, usou o seu suado dinheiro para cobrar uma posição de Lindbergh e Farias sobre as TC5, hoje, os documentos do Senado, a lista VIP. E o outro lá assumindo, falando, não, aqui ninguém passa no teste da navalha expressa, tem como piorar, né? O Nildo Rix falava ainda agora aí do cinismo, vou mostrar uma pessoa cínica, mas além de cínica, canastrona, né? Muito mal atua muito mal. Peraí, tá? Que o Duran conta aqui, pessoal. Só um minutinho que eu vou botar o recorte. Tá, agora sim. Vamos lá. Quem? Vai de Damus, aquele que é 2 vezes eleito apenas suplente, na primeira vez, por articulação do Lula, Zé Dirceu, tornou-se deputado em exercício e que, na sequência, concorreu de novo, não entrou, mas quem tem padrinho não morre pagão, ganha 21 mil reais por mês como assessor da liderança do PT na Câmara, sem bater ponto, fica em casa e faz uma live por semana. Em troca de uma live por semana, no domingo à noite, recebe 21 mil reais. Então, olha só, o cínico vai de Damus foi pelo menos mais ousado que esse pessoal aí da live, e como Jair Bolsonaro repercutiu a delação em relação à Globo. Então tá aqui, ó, no dia 16 de agosto, olha, né, o nível da cara de pau. Tá aqui no Twitter de Vai de Damus, o assessor de 21 paus da Câmara, da liderança do PT na Câmara, falou, aspas para Vai de Damus. Dario Messer afirma em delação que entregava à família Marinho da Globo 300 mil dólares por mês em propinas. Delatada, a emissora afirma que não há provas. Agora reconhece que toda acusação exige provas. Quando era com Lula, nunca se preocupou com isso. Valia a palavra do delator. Mais uma vez, minha gente, para além do velho da Roma antiga, né, as palavras voam, os escritos ficam, é aquilo. Na era digital, Deus perdoa, a internet jamais. Então, é muito... Assim, fica incrível, né? Esse tiozão realmente passa um sufoco com a Hebe 3.0. Eu comentei aqui, retuitei o tweet de Vai de Damus, falei, seu farsante. E por que, quando Rodrigo Tacla Duran, e eu marcando todo mundo, ó, Rodrigo Tacla Duran falou de Dario Messer em junho de 2018, numa audiência a uma comissão permanente da Câmara, Câmara de Direitos Humanos, a convite seu, Vai de Damus, você e o seu cúmplice no crime, Paulo Pimenta, fingiram que não ouviram esse nome, Dario Messer. Várias vezes. Rabo preso. Vocês dois são reféns, né? E, infelizmente, parece que vale a metonímia à parte pelo todo, né? Ou pelo menos no PT fica aquela consigna, ninguém solta o rabo de ninguém. Por que eu falo isso? Que a Web 3.0 não perdoa ainda? Porque nesse dia eu assisti às mais de 4 horas de oitiva do Rodrigo Tacla Duran naquela comissão, e nesse dia eu aprendi a fazer recorte. Eu falei, não, todo mundo, ninguém vai assistir às 4 horas e vai ficar perdido ali. E eu aprendi, tá até tosco, eu reconheço, foi o meu primeiro vídeo editado, eu bati cabeça e falei, esse recorte eu vou fazer para as pessoas verem o nível de rabo preso e como, quando Rodrigo Tacla Duran fala de Dario Messer,
quando ali ninguém conhecia ainda, né? Só quem falava de Duplo Expresso, quem falava de Dario Messer era Duplo Expresso, né? Desde 2017 a gente falando. Mas aí os dois, Vadir Damus, Paulo Pimenta, que por um azar supremo vão ser filmados, a cara dos dois, quando ele fala em Dario Messer, quem opera o switch lá na TV Câmara, muda, né, o switch para a câmera que pegava a cara da primeira fila de Vadir Damus e Paulo Pimenta, e os dois fingem que não ouvem 3 vezes, que nem Pedro, que aí fingiu 3 vezes que não ouviu o nome de Cristo, pois é, 3 vezes, esses traíras aí vão fingir que não ouvem o nome de Dario Messer, e agora o sujeito vai para o Twitter falar de Dario Messer. É demais. Veja, responda aí no chat, Expressionauta, se valeu ou não valeu eu aprender a editar vídeo nesse dia. Vamos lá. Ó, botei aqui, Tacla Duran fala da corrupção e de Dario Messer. Atenção. No caso do Figueiredo Bastos, doutor Figueiredo Bastos, peraí, tá baixo. Eu soube pela imprensa da nova denúncia, que é no caso do Vinícius Claret, o Juca. E eu queria dizer, nesse caso, deputado, eu estive com o Juca na empresa 2 vezes. Uma delas eu o conheci numa festa de final de ano. E não o vi mais, até que então o Luiz Eduardo da Rocha Soares me chamou pediu que eu viajasse com ele ao Panamá. Isso... Luiz Eduardo da Rocha Soares é ex-diretor, ou não sei se ainda é diretor, mas enfim, era diretor à época do pagamento de propinas da Odebrecht. E aí ele fala, então, o Tacla Duran vai relatar uma viagem que ele fez junto com esse diretor da Odebrecht para encontrar Juca Bala, preposto do Dario Messer, e uma 4ª testemunha, cujo nome ele não vai declinar, no Panamá, na Trump Tower da cidade do Panamá. Vamos ouvir aqui. Isso foi a minha penúltima ou última viagem ao Panamá, na qual ele queria que eu explicasse alguns riscos jurídicos que haviam para o Juca em decorrência da investigação que a empresa vinha sofrendo na Lava Jato. E ele marcou com o Juca de encontrá-lo no Panamá. Juca viajou de Montevidéu para o Panamá, ele chegou, eu lembro que ele até reclamou, porque foi de última hora, ele só conseguiu viajar de econômica. Gente fina é outra coisa. E, enfim, aí nós tivemos um jantar, eu expliquei para ele sobre a questão jurídica, detalhes, e havia mais uma pessoa, eu não gostaria de o nome dele, de não falar o nome, porque não sei qual a situação jurídica dele. Quem será? Mas que testemunhou o assunto. Depois de alguns vinhos, isso foi no jantar no Trump Tower, no cassino. Em Vino Veritas. Onde o seu Luiz Eduardo perguntou, queria comprar informações do Juca. Pediu a ele que desse as informações. Do Dario Messer. Desde a época do Banestado, que o senhor Dario Messer tinha conhecimento de eventuais deslizes, problemas de ilegalidades praticadas naquela época já por procuradores, e ele perguntava até no caso do Luiz Sérgio Moro, no caso desde o Banestado. O Vinícius, o Juca, ele falou que não podia responder, ele tinha que conversar com o Dario, mas que dificilmente ia ceder essas informações, porque poderiam ser úteis para eles. A chantagem, no futuro. Aí veja você, eu coloquei aqui na legenda, ó, o cara fala em dossiê Banestado, Dario Messer chantageando Sérgio Moro, mas... Por último, o senhor tem conhecimento de que o ex-procurador Marcelo Miller tenha trabalhado para o Odebrecht? Aí eu coloquei na legenda, porra, vai dar muito. Você vai falar de Marcelo Miller? A gente, né, quem está lutando pelo Brasil, quer saber dos crimes do Sérgio Moro e dos procuradores do Banestado. Agora até, anos depois, estamos sabendo mais. Por que você, Vadir Damus, não queria saber de Dario Messer, dossiê Banestado, chantagem de Sérgio Moro? Aí ele vai tentar de novo, agora cúmplice no crime do Vadir Damus, o deputado penduradíssimo na docracia, Paulo Pimenta, aquele do esquema de exportação fantasma de arroz. Ele vai tentar, que nem Pedro, o Wendel, ele vai tentar pela segunda vez agora com o Paulo Pimenta. Ó, vai falar de Dario Messer, mas, então vamos lá. Eu tive o cuidado de, depois que vi a denúncia do Estado de São Paulo, eu fiz uma busca no site do TRF 4, na seção de Paraná, e nem o Vinícius Claret, nem o sócio dele, que são delatores no Rio de Janeiro, e nem o seu Dario Messer, nem o seu Matalon,
nem o Trend Bank, apesar de terem sido delatados pelo Olívio Rodrigues e por outros delatores do Odebrecht e do Minor Bank, nenhum deles são alvo de denúncia. Eu não localizei. Nem o Rodrigo Tacla Duran, nem sequer arrolados como testemunha, segundo o Jucabala, porque o Dario Messer pagaria $50 mil mensais ao Figueiredo Basto, que distribuía lá em Curitiba. Então essa foi a segunda tentativa. São alvos de denúncia em Curitiba. Ó, mais uma vez os deputados silenciam o Dario Messer. Por quê? Aí agora a terceira, e eu botei o ainda, é o seguinte, é o cúmulo do absurdo. Diante do silêncio do Paulo Pimenta, do Vai de Lamus, quem tem que perguntar e dar a deixa para o Tacla Duran falar de Dario Messer é o público, o público de casa. Então, o deputado que está presidindo a sessão vai partir para as perguntas, o superchat. O equivalente da Câmara é o superchat. Aí sim o Tacla Duran pode falar de Dario Messer. Vamos lá. A terceira negativa. Ó. As pessoas estão encaminhando pergunta. A senhora Elaine Maria Santos questiona quais outros nomes de seu conhecimento que o juiz Moro não queira ouvir. Eu não tenho conhecimento de nomes que ele não queira ouvir, mas, por exemplo, uma coisa que chama atenção é, no caso do doleiro aí, do Dario Messer. Olha que eu botei. Olha o azar. Nessa hora que eu opero o switch, troca e bota os dois ali na primeira fila. Paulo Pimenta e Vai de Lamus, ó, olhando, impassíveis, quando ele fala que Dario Messer era poupado em Curitiba. Depois de ter narrado que era... Uma coisa que chama atenção é, no caso do doleiro aí, do Dario Messer, no caso do Trend Bank e no próprio caso do Vinícius Claret e do sócio dele, nenhum dessas pessoas, apesar de delatados pelos colaboradores da Odebrecht, nenhum deles foi denunciado em Curitiba ou investigado. E creio que eles aí faziam uso do doutor Figueiredo Basto, se não me engano, Dario Messer. Os $50 mil mensais. Falei, olha, Tacla Duran sugere que Dario Messer paga taxa de proteção ao advogado Figueiredo Basto, de Curitiba, para, em triangulação, ser escondido por Sérgio Moro, através de pagamento de propina, né, no gabinete dele, no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, e os dois deputados, vamos lá, cadê os dois deputados? Fingem que não ouvem e não dão sequência a esse questionamento. Haja rabo preso, né? Responda a expressão nota, valeu ou não valeu eu vir à noite para aprender a editar vídeo e fazer esse recorte. Quando esse cínico Vai de Lamus quer fingir aqui, ó, que ele pode ir pra cima, que ele fala de Dario Messer e tal. Eu botei, ó, você é um farsante. E tá aqui embaixo o vídeo, a prova de que trata-se de um farsante. Mas a gente até não condena do ponto de vista moral o Wendel Pinheiro, porque é um farsante, tá com o rabo preso, tá pendurado como seu cúmplice Paulo Pimenta. Quem sabe do Paulo Pimenta é o primo dele, que disse no processo que era seu laranja no esquema de exportação fantasma de arroz destinada a esquentar dólares frios. Há quem diga que oriundos de atividade de tráfico na tríplice fronteira. Wendel Pinheiro, abre seu microfone. E na verdade, como a gente disse, inclusive nos programas passados, esse problema do Paulo Pimenta é muito bem explorado por quadros como Reis e como Afonso Ranto, progressistas, né, que é a base do Bolsonaro, inclusive do interiorzão do Rio Grande, né, que diga a base de Santa Maria, Bagé, Uruguaiana, toda aquela região, que aproveita-se desses erros consecutivos do Paulo Pimenta para poder, inclusive, construir uma imagem negativa ao PT no âmbito do discurso conservador e legitima a base bolsonarista. A capivara do Paulo Pimenta respinga para o resto do partido no Rio Grande, ou Wendel? Não, por incrível que pareça, porque tem quadros... Não, estou falando do ponto de vista de imagem. A direita usa para estigmatizar todo o PT como criminoso. O PT do Rio Grande do Sul. Exato. E prejudica, inclusive, a imagem de quadros ideológicos do PT do Rio Grande do Sul. Lembrando-se que o PT mais ideológico e mais coeso no sentido discursivo é justamente o Rio Grande do Sul. Que você tem os quadros nacionais com maior envergadura, com maior dita integridade ideológica, inclusive são quadros de maior respeitabilidade que, no entanto... Um Olívio Dutra, por exemplo. Né?
É o Olívio Dutra, exatamente, o Olívio Dutra, o Henrique Fontana, querendo ou não, e assim sucessivamente, o Romulo. Tem muitos quadros de qualidade no PT do Rio Grande do Sul. Se comparado, vamos colocar a realidade, né, que a gente veio, né, do Rio de Janeiro. A gente sabe dos problemas que o PT do Rio de Janeiro tem historicamente. Se comparar com o Rio Grande do Sul dá uma de goleada no Rio de Janeiro. É verdade, mas também não é difícil.